Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e também do mundo, por que não? No programa de hoje nós vamos conversar daqui a pouco com o secretário de Planejamento da Prefeitura de Rio Preto, Milton Assis, e temos vários assuntos para conversar com ele, muitos assuntos. O credenciamento do parque tecnológico, mudanças de rumo na duplicação da rodovia BR-153, outros projetos da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, umas coisas bastante interessantes para a gente conversar com o Milton daqui a pouquinho no nosso programa. Mas deixa eu abrir com uma notícia importante. A Prefeitura de São José do Rio Preto realiza nesse próximo final de semana, amanhã sábado 23 e no domingo 24, respectivamente, 2 mutirões contra o mosquito Aedes aegypti, o nosso inimigo íntimo mais antigo, talvez, dos últimos 30, 40 anos a gente está convivendo com esse inimigo. O mosquito é o transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, da febre chikungunya. A ação contará com uma força-tarefa das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, Educação, Serviços Gerais, Saúde, Defesa Civil e voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus integrados nessa campanha. No sábado, amanhã, com apoio de 380 agentes de saúde, o mutirão será realizado a partir das 8 horas na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Parque do Parque Industrial. A expectativa é de que 13 mil imóveis de 45 bairros que compõem essa área da cidade sejam visitados. Essa ação tem término previsto para as 12 horas. Ao visitar os imóveis, os agentes de saúde vão retirar potenciais criadouros do mosquito e orientar a população sobre os riscos, além do que deve ser realizado em matéria de prevenção. A ação contará com o apoio de caminhões da Secretaria de Serviços Gerais, que passará recolhendo os materiais descartados. No domingo, depois de amanhã, a ação será realizada nos residenciais Lealdade e Amizade, localizados na vicinal que liga São José do Rio Preto ao povoado de Talhado, no bairro Luz da Esperança e nos 6 condomínios Parque da Liberdade. Nessa ação, agentes de saúde, em parceria com voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus, vão visitar 7.200 imóveis para retirar potenciais criadouros e também orientar a população sobre cuidados para se evitar a proliferação do mosquito. Essa ação no domingo terá início nos bairros a partir das 15 horas. Após os mutirões de sábado e domingo, a Secretaria de Saúde realizará nos próximos dias nebulização nas regiões visitadas. A retirada dos criadores elimina ovos e larvas do Aedes. Já a aplicação do inseticida através de nebulização afeta o mosquito na fase adulta. Notícia bastante importante, a gente tem que encarecidamente pedir para as pessoas residentes aqui na região do Parque Industrial, toda essa região e dos bairros que serão visitados no final de semana, exatamente para contribuir, para colaborar com a ação dos agentes de saúde, para obedecer, inclusive, as dicas para a gente conseguir vencer esse desafio, esse grande flagelo que começa a preocupar autoridades sanitárias, não só de São José do Rio Preto, do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, com a proliferação de doenças realmente muito graves. Além da dengue, que todo mundo conhece, o Zika vírus, está mais ou menos associado com a questão da microcefalia em algumas regiões do Nordeste brasileiro. É uma situação bastante preocupante. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade. Nós vamos conversar hoje com o Milton Assis, secretário de Planejamento Estratégico da Prefeitura de São José do Rio Preto, um dos braços direitos da administração municipal, uma das pessoas, imagino, mais avidamente envolvidas nesse processo maluco de cuidar de uma cidade com tantos problemas quanto São José do Rio Preto. Milton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Não tem nada a ver com a sua área, mas é sempre bom a gente reforçar essa questão da participação da comunidade, da participação da população no combate a um inimigo invisível, né, ou pelo menos pequenininho, mas que está muito, muito presente em todos os locais da cidade, de várias cidades da região. A gente precisa vencer esse mosquitinho, não é isso? Sem dúvida.
Inicialmente, boa tarde, né, aos amigos do Opinião Cidade, é um prazer estar aqui mais uma vez. Mas, de fato, tanto essa questão e ao se verificar, ao olhar, deitarmos um olhar sobre a cidade, ela tem, né, esses diversos aspectos, né, todos se interferem. Então, o cuidado com a limpeza, com a higiene da cidade, o papel do poder público fazendo, né, o seu papel, né, de eliminar os focos em áreas, em todas as áreas onde isso é possível, mas realmente fundamental a participação da população, né, abrindo as portas das suas casas, antes disso até fazendo o seu trabalho, a sua lição de casa, né, que é eliminar os focos, mas enfim, eu acho que só essa ação realmente conjunta é que vai permitir com que esse problema, como você disse há pouco, né, que há mais de 30 anos o nosso país e a nossa região vive, né, está numa região tropical, com todas as facilidades para proliferação do mosquito. Mas, enfim, eu acho que essa ação coordenada aí sempre produz bons resultados. Isso, e a participação da comunidade, da população é essencial. Não tem outro jeito, não tem jeito disso dar certo, disso funcionar, sem que haja uma participação efetiva, uma integração total das trabalho pessoas. de todos os agentes envolvidos. Milton, essa semana nós tivemos uma notícia realmente importante, né? Sim. Várias notícias importantes, mas essa é realmente muito importante. O Parque Tecnológico de São José do Rio Preto foi oficialmente credenciado definitivamente ao SPTEC, né? Que é um Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Isso significa que as entidades empreendedoras passam a receber incentivos fiscais e a realizar convênios com o Estado. É isso mesmo o que significa o credenciamento. Fala um pouquinho sobre isso e como é que foi isso. Eu sei que você esteve numa solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, com a presença do governador Geraldo Alckmin, do vice-governador do Estado, enfim. O prefeito Valdomiro. Todo mundo torcendo para que essa conquista dê passos efetivos e o Parque Tecnológico seja realmente uma realidade muito em breve, né? É isso? Exatamente. São José do Rio Preto, né, tem um histórico de ter projetos voltados para estimular o empreendedorismo, né, que já é natural aqui na cidade. Começou com os distritos e mini-distritos, no primeiro momento como distritos industriais. Houve, eu entendo, um avanço, né, uma adaptação aos novos tempos, de eles serem transformados em distritos empresariais, porque não é só a indústria, né, que gera empregos, enfim. O próprio conceito da importância da indústria também mudou um pouco, né? Tudo é indústria exatamente, hoje. Exatamente, exato. E então a gente agora, com relação ao Parque Tecnológico, a gente considera que é uma elevação de um patamar. Rio Preto né, tem esse histórico, eu repito, temos 13 mini-distritos, 3 distritos empresariais, temos agora o Ecoparque Empresarial Norte, que também sintetiza bastante, né, do que foi a evolução dos mini-distritos, e a elevação desse patamar com o Parque Tecnológico, porque muito mais, não apenas, mas isso lógico já é muito importante, de gerar empregos, ela gera empregos em áreas muito importantes, que agregam muito valor aos produtos, porque traz junto a questão da pesquisa, do conhecimento científico, tá? E de melhorar os produtos. Quer dizer, eu acho que isso, os países, principalmente os países desenvolvidos, são desenvolvidos acima de tudo porque estudam muito o todo, né? O que é o país, a concepção de país e tudo mais, e é muito calcado na sua questão industrial, na sua questão de produtos, marcas, patentes, são muito fortes. E o Brasil, como um todo, não poderia, né, ele ficaria à margem dessa evolução se não fizesse. E no caso específico de São José do Rio Preto, o Parque Tecnológico, ele foi concebido já há algum tempo, passou por várias etapas, por exemplo, ocupa um terreno que pertence ao município, que até por curiosidade, para dar uma entrevista dia desse, a gente estava vendo, só o terreno ele vale alguma coisa em torno de 90, 100 milhões, numa área nobre, né, onde ele está localizado. Então, agora o papel do município não é se tornar uma imobiliária, não fazer terrenos e vender. Então, assim, então, na questão desse credenciamento, é bom dizer o seguinte, estavam credenciados até então 6 parques no estado de São Paulo.
E com esse credenciamento, simultâneo ao nosso foram 7 novos parques credenciados, é um seleto grupo de 13 parques. Isso altera significativamente as coisas? Eu até entendo que sim, porque nós não estamos falando aí necessariamente de novos recursos, pelo menos no curto prazo, até em função da economia, não se vislumbra assim, nenhum aporte muito significativo. Já houve sim lá atrás, né? As 3 edificações que nós estamos fazendo e vamos inaugurar agora em breve lá no parque, que é a sede, o centro empresarial e a incubadora de empresas, houve um aporte já lá atrás, a questão de 2 anos para cá, no final de 2014, no valor de 7 milhões e 200 pelo Estado. O município praticamente ali, tirando esse valor do terreno, já investiu em torno de 15, 16 milhões, tá? E então, mas eu diria que muito mais essa questão econômica, financeira, etc., e finalizando, a ideia do credenciamento, eu acho que assim, é um reconhecimento do que o município está fazendo nessa área e estabelecer essa parceria, quer dizer, nós estamos aumenta muito a visibilidade para você atrair empresas, ter esse selo, né, esse certificado de qualidade, ter é uma espécie até de uma grife. Então, qualquer empresário no Brasil, no exterior, acessando o portal do estado mais importante do país, em termos, né, econômicos, que é o estado de São Paulo, terá ali uma vitrine, né? Ele tem uma maneira de buscar e de saber onde estão instalados os parques. Isso não apenas os empresários, como o parque ele é muito focado na questão do conhecimento, produção do conhecimento, da aplicação desse conhecimento em produtos, também o meio científico, isso, meio acadêmico, né? Está sempre muito junto. Acadêmico, as pessoas, os jovens estão saindo das universidades com ideias, né, para serem desenvolvidas e a procura de empregos qualificados. Eu acho que tudo isso eleva. Eu acho que está havendo usar uma palavra, um upgrade, né, naquilo tudo que já foi feito nesse sentido aqui em São José do Rio Preto. Milton, o Parque Tecnológico em São José do Rio Preto se localiza na antiga área do Instituto Penal Agrícola, do IPA, em São José do Rio Preto, né? Hoje a gente passando por ali, para as ruas que antigamente eram todas fechadas, hoje já estão abertas, já há um volume até de tráfego bastante intenso. Intenso ali já. E a gente nota várias empresas, já parece que são 90 e tantas empresas efetivamente instaladas no Parque Tecnológico, é isso mesmo, vai crescer ainda mais, porque é importante isso, quer dizer, o credenciamento, como você disse, pode até de alguma forma representar alguma facilitação em termos de recursos, etc. Mas o que vai representar mesmo o crescimento do parque é a participação da iniciativa privada nesse grande processo, não é isso? Exato. Na realidade, nós temos ali naquela região, e aí, se a gente... Vamos usar aqui um nome provisório, né, chamar de um complexo todo formado, e que poderíamos chamar de parque tecnológico, né, numa visão mais abrangente, seriam os 360 hectares, aí sim, do antigo presídio do IPA, envolvendo todas as áreas, não apenas a área da prefeitura, que eu já vou dizer a dimensão que ela tem ali, certo. Que é a área que já foi destinada à FATEC, para fazer o segundo campus, né, aqui em Rio Preto, uma área que veio para o município, depois ele repassou uma parte para a Unesp, que está ali, e a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, que né, eu reputo assim como a joia da coroa. Isso. E então essa maneira de você abordar, né, essa questão ambiental também, e tendo atividades ali não poluidoras, às vezes assim, é melhor você ter uma ocupação sempre, né, causa uma preocupação, isso. Mas uma ocupação planejada do que a não ocupação também e a mercê. Mas quanto às empresas, dentro desse complexo maior, que seriam 360 hectares, então a gente também inclui o Ulisses Guimarães, que é um distrito que existe ali, que tem várias empresas, sim, que também atuam na área de tecnologia. Sim. Temos ali o Polo Joalheiro, ali praticamente na frente do aeroporto, isso. Também com essa mesma missão. Uma coisa inovadora para o Brasil, é uma coisa realmente... Agora, o loteamento, assim, né, falando assim, onde você tem agora de curto prazo a oportunidade de ofertar terrenos e
e também espaços até construídos para pequenas e médias empresas, né? Que é o da incubadora de empresas, é um prédio de 3.300 metros quadrados, e um prédio idêntico, que é um centro empresarial com mais 3.000 e tantas empresas também, metros quadrados, e mais a sede. Então, ali perfaz um total, que é de escritura, papel passado há muitos anos, foi um terreno doado ao município em 1991, 1992, tá? Então, esse tem em torno de 80 hectares, tá? Quanto ao número de empresas que você disse, nós temos empresas cadastradas e agora começa o processo. O de mais curto prazo até envolve praticamente uma transferência e abre espaço para novas empresas, que são as empresas que já estão incubadas no centro incubador do município, que fica no distrito, hoje fica no distrito Valdemar Verde, próximo dali. Isso. Então essas empresas, né, essas que têm um fundamento aí de tecnologia, serão transferidas e já para um início imediato. Para você ter uma ideia, é um prédio, né, uma edificação com esses 3.300 metros, em que tem todos os apoios, tem um espaço para agência bancária lá dentro, tem, lógico, recepção, aí tem as partes de apoio, mas você tem ali 30 espaços, 30 boxes para a instalação de empresas. Em alguns casos, né, essas no seu nascedouro, talvez até possa compartilhar, porque 60 metros quadrados talvez para algumas seja até grande para a incubadora. O prédio, como é idêntico, eu já disse, ao lado, que é o centro empresarial, esse também pode ser ofertado, já num curto prazo, uma locação, um aluguel simbólico, para empresas mesmo, né, que já saiu da fase de incubação, né, ou que venham para o nosso município, e que a gente pode ceder esse espaço. Também, se for nessa média de 60 metros quadrados, teria para mais 30 empresas. E nós temos ainda em fase de colocação de infraestrutura, metade dele já está pronto e faltaria pavimentação. Terrenos mesmo, terrenos em torno de 1.000 metros quadrados. Aí, dos 13 parques que temos no estado, acho que pouquíssimos chega nesse nível. São José dos Campos parece que tem essa oportunidade de oferecer terrenos, mas naquela forma de concessão de uso. O nosso não, escritura, papel passado, né? Enfim, então esses 240 modelo, né? É um modelo que você tem que ajudar o seu parceiro. Atrai, né, também o interesse do parceiro. Né? Nós já recebemos algumas indústrias transferidas de outros estados, inclusive, porque estava nessa modalidade a empresa. Então, na hora dela contrair um empréstimo, por exemplo, ela não pode dar em garantia o terreno que ela está, não é dela. Você está entendendo? Então, assim, neste momento, eu acho que nós, por toda essa experiência de mais de 30 anos aí, a Secretaria de Planejamento, a de Desenvolvimento, o antigo PRODEI e tudo que vem aí nesse histórico, eu acho que nós chegamos num modelo para Rio Preto que é um bom modelo. A gente está lembrando agora, enquanto você estava falando, estava começando a me lembrar. Você falou do PRODEI, o PRODEI, que é o início do Programa de Desenvolvimento Industrial de Rio Preto recente, moderno, né? Isso, anos 70, alguma coisa assim, final dos anos 60. Anos 70. O prefeito Adail Vettorazzo, se não me engano. Sim. Um dos presidentes do PRODEI foi o senhor Valdemar Verde. Verde. Das pessoas que Daniel de Freitas. Daniel de Freitas, que colaboraram com isso. E Rio Preto sempre soube se servir de algumas áreas que não pertenciam ao município, mas que estavam aqui ao redor e que, trazidas para o município, poderiam representar alguma vantagem. A área do Distrito Industrial Valdemar Verde, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Era, se não me engano, da Secretaria de Agricultura, qualquer coisa assim. Isso. Houve no início uma resistência de alguns servidores da Secretaria em efetuar a doação, aqueles problemas, a gente é cansado de saber como é que são. O próprio área do IPA agora, né? A área do IPA durante anos ficou encravada num local nobre de Rio Preto, de certa forma. A existência do presídio fez com que ajudasse até num sentido de preservação. Exato. Né? A gente sabe que cidades, etc., também tem que ter presídio, não tem outro jeito, infelizmente tem que ter. Mas ele foi relocado dentro do próprio município. Isso é que interessa, exatamente. E Rio Preto se deu bem tem se dado bem com isso, né? Isso, imagino que isso possa significar que haja um bom diálogo entre o poder público municipal, os governos municipais, e vários deles se sucederam nesse tempo,
e os governos do Estado, etc. Quer dizer, houve sempre uma interlocução perfeita em relação a isso, né? Eu concordo plenamente com você, realmente, assim, né, o município nós tivemos, eu já disse aqui em outros programas, bons políticos, bons prefeitos, a cidade... Tivemos sorte, né? Tivemos sorte, sem dúvida. E veja bem, esse caso que você conta, né, puxando aí pelo viés histórico, eu acho que até foi uma recuperação de um passivo que não saberia dizer qual que é o político da época. Nós recebemos um verdadeiro presente de grego, né, no governo do Jânio Quadros. Que foi o IPA. Que foi o IPA, quer dizer, então, foram desapropriados ali muitos proprietários, médios, pequenos proprietários. Eu acho que deve ter causado, assim, uma situação social até complicada na ocasião, em que o então governador, né, Jânio Quadros, estava fazendo isso para criar uma escola agrícola, uma espécie até de uma faculdade de agronomia, uma causa bastante nobre. A ideia inicial disse que era essa. Né? Exatamente. Aí não deu certo por algum motivo e não apagaram as luzes do seu governo. Opa, vai ser um presídio aberto. Concordo com você, toda cidade, toda região produz, né, os seus preços. Mas para quem estava numa expectativa de ter uma universidade, tanto é que os prédios, eles se assemelham muito, são prédios bonitos, né, a sede ali do IPA, quem já teve a oportunidade de conhecer, eles são muito parecidos, tem um deles que é até idêntico que o que tem na USP, na Universidade em Ribeirão Preto, que é do mesmo estilo arquitetônico, acredito, projetado pelos mesmos profissionais, porque estava na mesma ideia, né, de se criar um ambiente universitário e tal. Então, tudo bem, mas realmente essa passada para o município, em 91, 92, o prefeito era, acho que o Toninho Figueiredo, foram passados primeiro, vamos mudar para o número, né, a unidade de medida para metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados, que é aquela frente que tem hoje para a rodovia Washington Luiz, que é onde estão lá as empresas, as indústrias Facchini, e mais para baixo nós temos uma área que também está sendo estudada, tudo com muito carinho, porque é uma área muito nobre. Então, se cogitou até em estação rodoviária, uma determinada época. Pois é, ali. Exatamente. Então, esse 1 milhão de metros quadrados, na realidade, é a soma daquela grande área de frente ali, onde hoje tem ali o viaduto do quilômetro 444, mas tem também o espaço que posteriormente veio a ser o Ulisses Guimarães, né? Temos ali o Ulisses Guimarães, e essa área do fundo que hoje está sendo transformada no Parque Tecnológico. Essa soma são as áreas que o município é dele. E tem uma área permissionada, que é uma tripazinha tem ali, começa ali da entrada, onde tinha aquela guarita, e vai até uma certa distância. As demais áreas continuam no Estado, mas eu acho que está se formando uma parceria e uma situação que é importantíssima para o município, que é a preservação da mata, vai ser ampliado ali nos 200, 300 hectares uma segunda mata, que aliás protege, né, o núcleo mais central, que é uma ideia da floresta estadual, né, em que todos estamos, né, envolvidos nisso também. Então acho que ali a cidade acabou ao longo do tempo realmente tendo essa área que por anos ficou ali intacta por causa do presídio, e agora tem uma ocupação que a gente tem, né, a obrigação de fazer a ocupação mais planejada possível. Um outro ponto de destaque ali, você já mencionou agora há pouco, que é o polo joalheiro, né? Sim. São José do Rio Preto já faz anos, por iniciativa dos empresários, por iniciativa do próprio setor, um grande polo joalheiro, né? Muitas indústrias joalheiras, elas foram se multiplicando à medida que cresciam aqui em São José do Rio Preto, se transformou hoje o polo joalheiro de Rio Preto é respeitadíssimo. A gente tem conversado bastante com o Zé Pinto, presidente da Ajoresp, que é a associação deles, e com o seu Zé Pascoal Constantini, que é um pioneiro, é um dos pioneiros da área, e eles têm dito exatamente isso, né? Esse setor cresceu muito. Primeiro ele se profissionalizou, né? Aquelas fabriquetinhas de fundo de quintal deixaram de existir, etc. O pessoal foi se profissionalizando. Está sendo feito ali um grande polo, um grande condomínio de indústrias joalheiras, que vai chamar a atenção do Brasil, né, Milton? É uma coisa impressionante isso. Ele provavelmente seja o único, né, no Brasil, no mundo tem alguns, pouquíssimos, né? Fala-se 1, 2, 3, alguma coisa assim. No Brasil mesmo, se tiver mais algum, talvez não com
essa maneira, essa abordagem. E ainda ontem a gente recebe muito as empresas ou empresários que nem declinam de dizer o nome para quem estão trabalhando, que são prospecções futuras, né, de investimentos na cidade. E até a gente abordou e citou esse caso que é um arranjo produtivo local, né? E eu estava elogiando muito a atitude deles. Você vê que quando a ação é coordenada, a união dentro da classe, você não entendeu o outro como concorrente, como, né? Sim. Enfim, então o pessoal se uniu e deu um exemplo assim maravilhoso. Inclusive você vê, quando um ajuda daqui, outro dali, a gente tem os direitos, mas também temos os deveres, e as áreas públicas, eu acho que ali foi um exemplo de uma boa utilização. Literalmente, esse grupo, ela comprou uma área que é do município, possivelmente com algum subsídio, mas claro, não nada muito significativo. É o apoio, assim, digamos, institucional. Eu me recordo, inclusive, já que a gente está de vez em quando aí puxando pelo lado da história, a primeira vez que se falou que a gente poderia disponibilizar uma área para eles ali naquele local, causou assim, até um constrangimento geral. Um olhou para o outro, por quê? O presídio ainda existia. Aí alguém falou, puxa, isso parece uma piada, né? Eu fazer uma indústria ali e tal. Mas você vê como deu certo, e hoje eu acho que ninguém... Vai dar risada de cômico, não tem mais nada. Tem sim, é um motivo de orgulho você ter, né, empreendedores desse porte fazendo um projeto maravilhoso. Com essa pessoa que eu estava atendendo ontem, né, dizendo, prospectando até apoios meio que naquela região, né, eventualmente até hotéis, etc. Eles têm projetos de construir showroom, espécie de centros de convenções, né, de um tamanho médio, ali. Então, para você ver como que uma organização, uma categoria organizada, como que ela prospera. Não tem dúvida, né? Organização, é motivo de orgulho para a nossa cidade. Parabéns, Zé Pinto, Zé Pascoal e todos acho que são mais de 40 associados ali. Sim, né? Acho que sim. Então, todos de parabéns. Eu acho que Rio Preto tem que fazer um reconhecimento que a gente precisa de pessoas... Milton, agora vamos falar um pouco sobre o Ecoparque da região norte da cidade. São tantas as boas notícias aí que nós estamos falando aqui do Parque Tecnológico, mas simultaneamente ou concomitantemente quase está sendo projetado aí o Ecoparque da região norte. Dá uma pinceladinha sobre o que é isso novamente para esticar, para elucidar as pessoas. Em que pé está isso agora? Quando é que as pessoas... Porque eu imagino que muita gente interessada em adquirir, por exemplo, áreas ali, quer saber como é que faz isso. Exatamente. Veja bem, né, era um projeto que estava sendo desenvolvido numa determinada velocidade e até com muitas atenções voltadas para o próprio Parque Tecnológico, né, que é top não em nenhum outro sentido, senão o de dizer... de prioridade por antecedência, começou antes. Exato, mas não nos descuidando de todas, mesmo das indústrias convencionais, tradicionais e até extrapolando as indústrias, como eu já disse no começo. Então, em função dessa situação da economia do país, né, Rio Preto, a gente costuma dizer, não é uma ilha, ela não é imune, né, nós temos uma musculatura, né, uma saúde na economia que enfrenta um pouco melhor as crises, mas não é imune a elas. É invejável, então, mas ela está sujeita a gripes também, né? Sem dúvida. Tá? Então, nós agilizamos, apressamos esse projeto e num prazo recorde, aprovamos, inclusive, já nos órgãos ambientais, CETESB, etc., e demos um início às obras por conta do acesso, o portal de entrada, né? E já em termos de uma contrapartida que a gente já impôs a uma empresa que está fazendo um loteamento ali nas imediações, foi colocado na contrapartida fazer infraestrutura de 2 quadras e para uma segunda empresa já mais 2, além de um aporte financeiro do município. Então, a avenida já foi iniciada e a infraestrutura, o SEMAI, por conta, né, de ser uma autarquia, já disparou 2 ou 3 processos licitatórios na questão da infraestrutura. Ali tem necessidade de ter um pequeno bombeamento, né, do Ecoparque até um ponto alto, coisa de 300, 500 metros no máximo, e depois ele desce por gravidade para o interceptor no córrego São Pedro.
então, e mais o poço d'água, o reservatório, que ficaram por conta do SEMAI. Então, o ecoparque fica exatamente nas proximidades ali do Córrego São Pedro, por aquela para região? cima do Córrego São Pedro, ele é próximo ali do Nova Esperança, né, do conjunto habitacional Nova Esperança, e alguns bairros que tem ali próximos em fase de regularização, que é Todos os Santos, Parque dos Pássaros, Bacana. enfim, tá? Mas, então, ainda completando a resposta à sua pergunta, pensamento, então, do município, assim que der um pouquinho mais, que se deslanchar, a gente entende que já pode fazer o processo, né, de venda de alguns lotes, porque caminha paralelo, que as pessoas vão desenvolver os seus projetos. Há uma expectativa grande, a gente foi procurado já por muitos empresários, aliás, tanto com relação ao ecoparque, como informações, credenciamentos, atualizações de dados dessas pessoas que estão pré-cadastradas, também em relação ao Parque Tecnológico, pode procurar a Secretaria de Planejamento, nós atenderemos com o maior prazer. Então, assim, talvez em meados do ano, pudesse já a gente abrir esse procedimento de venda dos lotes. E só para recordar, porque eu acho que nós demos aqui em primeira mão no seu programa, as regras, foi feita uma regra, um mínimo de burocracia e a possibilidade de uma redução, um subsídio grande mesmo no custo do terreno, que diante da legislação, a área pública, você tem que partir inicialmente, óbvio, de preço de mercado. Claro. Mas dentro de um programa habitacional, onde demonstramos os ganhos em relação a eventuais perdas, né, fiscais, nós demos é possível, resumindo, o empresário obter um desconto de até 80%. O desconto será tanto maior quanto maior foi a expectativa de geração de empregos. Exatamente. Dele. Então você pode atingir até 70%, sendo que tem 1 ano de carência para começar a pagar, 5 anos de isenção de IPTU e 70 meses para pagar, além de... E pode ser indústria, pode ser comércio e prestação de serviço. Quer dizer, várias atividades. Mas é que você falou, já extrapola a questão industrial, né? Os distritos industriais não são mais apenas industriais. São empresariais. São empresariais. No sentido amplo da palavra. Isso é bacana. Que bacana. Então a expectativa é que mais ou menos meados desse ano, no meio do ano, a gente consiga... Isso, a gente faz. Já teremos um avanço da infraestrutura, já, pessoas poderão até olhar ali, ver onde que é o lote, né, acompanhado do mapa, já fazer, né? Eu imagino que já tem as suas escolhas, olha, eu gostaria de ser ali e tal. E lógico que na hora da licitação propriamente dita, né, existe uma ordem no próprio ato da licitação, a classificação, aí por R$1 a mais, 2, 5, sei lá, que ele deu a mais do que forma-se uma filha, ele vai escolher aquele que antecipadamente ele foi lá e visualizou lá na planta, no próprio local, e já vai fazendo construindo na sua mente os seus projetos, aí, as suas ideias, Milton, implementá-las. Esse projeto, a ideia de desenvolvimento desse projeto, parece que ela repete um sucesso anterior do processo de industrialização dos mini-distritos, que é a aproximação dos mini-distritos dos locais de residência das pessoas. Isso é vital, isso, né? Olha, isso daí, assim, né, você, sempre que eu venho aqui, menciona há quantos anos que a gente está na prefeitura. E falamos há pouco tempo do projeto lá do Banco Mundial, que foi, né, importante para o município, para a proporção que ele tinha na época, 120 mil habitantes, se não menos, tá? E coincidiu que naquele momento eu fui para São Carlos fazer o meu curso de mestrado, tanto no departamento de arquitetura, porque eu sou arquiteto, mas pelo interesse de estudos em que eu, né, fiz também junto, eu tinha um orientador na arquitetura e um na engenharia civil, na área de transportes. E estudando a cidade sobre vários aspectos, transportes coletivos, isso que você fala me remete a isso aí, que não adianta você atuar só na oferta do transporte, né? Você oferta. Se você não tiver a cidade planejada para tal. Se custar muito levar o trabalhador até esse local onde vai ter emprego, não vai dar certo. Então é um turismo, né, que você faz diariamente, o cara mora aqui e tal. E isso contribui muito na concepção junto com o Orlando Bossoni, com toda a equipe, os colegas, tá? Mas eu concluí a tese de mestrado exatamente nisso, né? Então está lá na estante lá
da biblioteca lá em São Carlos e tal, é essa tese de que, dessa aproximação. Então, os distritos, por exemplo, o primeiro que aconteceu na época foi o Cristo Rei, ali na saída ali para Catanduva, para São Paulo. É o distrito na frente, uma faixazinha de transição para evitar eventuais ruídos, algum problema assim, não são indústrias também não poluidoras, e atrás o conjunto habitacional Cristo Rei, que nasceu junto, tá? E uma inserção num terreno, né, num vazio que havia ali, que a prefeitura comprou e tal. Depois se seguiram mais 12 mini-distritos também com essa ideia. E bem lembrado, hoje você falar do Ecoparque, lá as habitações foram antes, né, a necessidade, todo mundo ali precisa trabalhar, enfim, e agora o mini-distrito está indo lá nas imediações e vai atender toda a população daquela região. E quando se fala em habitações ali, muitas habitações, né? Uma grande quantidade. Só no Nova Esperança, próximo de 2.500 habitações. Eu estou conversando aqui com o Milton Assis, secretário municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Eu vou pedir ao Milton uma pequena paciência aí para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para conversar sobre vários outros assuntos, entre os quais uma mudança de rumos, uma mudança de planos aí em relação à duplicação da BR-153, mas que parece, pelo que a gente está notando dos noticiários até aqui, que não deve impactar negativamente nessa história. Ao contrário, deve até resultar positivamente. Tomara que sim, né, Milton? Tomara que sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. A construção da Estação Central Park já começou. Uma boa notícia de início de ano. Mais de 130 mil pessoas por dia ganharão mais conforto, segurança e até praça revitalizada. Vai ficar melhor mesmo para o trabalhador. Aqui no Complexo de Viadutos da região norte, a população já começou a sentir os benefícios da obra. Quando pronto, fica enfim resolvido um dos maiores gargalos de trânsito da cidade. Isso é respeito por quem anda de condução. Prefeitura de Rio Preto. Construindo o futuro já. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. De fevereiro, né?
Nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para todo o Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades brasileiras, para todas as outras cidades do mundo. Nós somos vistos com frequência, há registros de acesso em vários continentes, na Ásia, na África. É muito bacana isso. Certamente brasileiros, muitos deles riopretenses, com vontade de matar a saudade da terrinha, da aldeia, né? A saudade. É a chance de quando a gente viaja, fica 10, 15 dias fora, já dá vontade de voltar, então imagina essas pessoas. Você imagina, né? Tá. Bom, Milton, outro assunto, a questão da duplicação da BR-153. Historicamente, a BR-153, rodovia que corta o perímetro urbano de São José do Rio Preto, sempre representou problemas para a cidade. Claro que ela sempre foi também um dos vetores de crescimento e desenvolvimento desse extraordinário da cidade nesses últimos tempos. Mas houve tempos, muito tempo, em que havia, por exemplo, o Trevo da Morte, na região do São Judas Tadeu, muitas vítimas por causa do trânsito ali. É uma coisa maluca, né? E sempre se defendeu, sempre se defende, sempre se procura a duplicação da BR-153, uma forma de minimizar a agressividade de uma rodovia importante como essa, cortando o perímetro urbano da cidade. De uns anos para cá, a gente ficou animado com as notícias de que ela vai ser mesmo duplicada, já existe projeto, etc. Mas, recentemente, houve uma mudança de rumos. O governo federal, certamente premido pelas condições financeiras do país hoje, há uma necessidade de cortar o orçamento em tudo quanto é canto aí, e eles fizeram isso. Parece que a solução encontrada foi transferir a responsabilidade da obra de duplicação à concessionária, à empresa concessionária de exploração da BR. Transbrasiliana, ainda continua. Hoje é Triunfo Transbrasiliana. Ela alterou a participação social. E aí, isso acaba sendo positivo, negativo, muda muito o processo. Eu sei que está todo mundo torcendo para que não mude nada, para que evolua sempre, né? Mas e aí, como é que você, na sua opinião, o que vai acontecer? Eu entendo, né, que a decisão do governo federal foi no sentido, né, de reconhecer as suas dificuldades de fazer no procedimento que ele próprio escolheu, né, anteriormente, que foi fazer em agosto de 2014 a licitação num regime de RDC, né, que é Regime Diferenciado de Contratação, que é uma licitação ágil, mas depois fica então os projetos para serem feitos e já em agosto completou um ano e não aconteceu. Isso eu acredito e reputo muito, a gente até compreende, né, embora até lamente muito também, né, porque há muitos anos o município, a região, prescinde dessa obra importante. Então, foi dado, inclusive, ordem de serviço, né, ganhou a licitação um consórcio, inclusive de duas empresas de Rio Preto, uma terceira que é a empresa que faz os projetos e uma outra de fora. E nada de começar a obra causou preocupação a todos e certamente o fator orçamentário, né, o recurso, que depende lá de colocar, né, no orçamento da União. Parece que para esse ano passado tinha 20 milhões, o que era muito pouco, enfim. Mas o governo tomou uma decisão. Na fase final, nós inclusive estivemos em Brasília, o prefeito Valdomiro e eu acompanhei, numa mudança de curso. A gente via pela imprensa que a ideia do ministro, do ministério, acredito que da própria presidência ali, seria de reconhecer que o recurso seria muito difícil e uma obra que você começa e para o ano que vem, se há, né, corte de recursos, enfim. Bom, então a decisão foi, né, nitidamente, agora isso está confirmado, em passar para a concessionária. O quê? Os 17 quilômetros que cortam o perímetro urbano de São José do Rio Preto. Porque da divisa de Minas Gerais até o estado do Paraná, que são mais de 340 quilômetros, já é da concessão, né? Só recordando um pouquinho, lá em 2006, 2007, nós tínhamos um convênio do governo municipal com o federal, na gestão do prefeito Edinho, e a cidade foi surpreendida, né, que saiu a concessão, e só que não incluiu os 14 viadutos, a duplicação que a gente dormiu um dia sabendo que ia começar em breve, ficou 5 anos para frente, então foi uma coisa assim lamentável para ela. Então, o que está se voltando ao status quo daquela época? Os 17 quilômetros que então, posteriormente, foi retirado da concessão para que via DENIT fosse
feito o aporte de recursos, fosse feito do jeito que o município sempre, né, pleiteou que fosse, 14 viadutos, enfim. Tal. Então nós estamos voltando agora nesse status. Estivemos recentemente em Brasília e o papel da prefeitura em toda essa jornada foi sempre muito proativo, e se tornou decisivo nessa fase final também. Por quê? Todo mundo pensou em muita coisa e menos assim, né? A obra fica em 180 milhões, 200, seja lá quanto for. Mas e as desapropriações? Poderia custar mais do que o custo da obra propriamente dito. Então, há 3, 4 anos, o município vem conversando com proprietários e tanto na fase do RDC, que ganhou o consórcio, nós sempre estivemos juntos, reiterando e tal, nós já tínhamos 21 doações, nós que fizemos e pagamos a licença ambiental, não é nem tanto pelo valor, o prazo, você leva 2 a 3 anos para obter uma licença, e não é a licença LP que eles chamam, que é provisória e tal, não, a LI, que é a licença de instalação, você pode começar a obra no dia seguinte. Bom, isso tudo parece-me que estava enroscado lá na decisão, na ANTT, do Ministério e tal. O município foi convidado, deixo muito claro aqui que a decisão, lógico, não é do município, foi uma decisão lá de governo federal, tá? De desistir, né, da opção inicial que tinham. Acredito que agora deva se acertar com as empresas que tinham sido contratadas, sei lá. Aqueles contratos com essas empresas devem ser... Eu acredito que haja algum tipo de acordo, enfim, nós não temos aqui uma procuração do governo. É problema da concessionária. Exatamente. Para nós, ótimo se tivesse sido, se as obras já tivessem em andamento, até que prontas, né? Mas também o papel da prefeitura, o prefeito teve uma participação muito decisiva na viabilização, seja ela qualquer que fosse. E nós estivemos lá e fomos convidados para dizer assim, o que o município pode ajudar no tocante a desapropriações e outras coisas, enfim, tal. Aí até o prefeito fez a seguinte conclusão, mais ainda? Então nós começamos, nós vamos dizer o que a gente já fez. E eles ficaram surpreendidos. Tá? Foi assim um divisor de águas, porque a gente via que assim, talvez o DENIT tivesse conhecimento, mas a NTT, que é a agência, não sei o que aconteceu. Mas aí nós faz a diferença. Nós levamos um mapa com foto aérea, tudo, dos 17 quilômetros, mostrando, olha, isso já é do município, isso aqui tem entendimentos bastante avançados, adiantados, não vemos obstáculos lá. Então nós temos, e naquela ocasião a gente já tinha mais 11 outras áreas, algumas delas do próprio município, que você não tem escritura, mas você dá a declaração de domínio público, enfim, e depois ainda mostramos a licença ambiental tal. Enfim, perguntado o que fomos, respondemos em que pega. Eles ficaram surpreendidos, viram que a obra ainda né, e de presente, em relação ao projeto anterior, a cidade ganharia praticamente a marginal dos dois lados nos 17 quilômetros. Você está entendendo? Então, logicamente que aí o município trabalha aqui internamente, aqui em Rio Preto, com a seguinte situação. Se o proprietário faz a doação, ele antecipa uma doação, que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que doar mesmo e tal, mas ele ainda, quando é um loteamento, ainda tem a obrigação de fazer a obra. Então, né, sem subterfúgios aí que a gente tem que ser muito claro. Ele passa a ter até um interesse de doar. Agora, quem não doar naquele trecho vai ficar a posteriori. Mas então, isso acho que foi assim, uma coisa importante. Então, isso lá para 18 de novembro, para início de dezembro, e antes de virar o ano, saiu a publicação no Diário Oficial, passando para a concessionária essa questão. E a nossa ajuda, a nossa cooperação, assim como foi com todas nas fases anteriores, ainda persiste. Nós vamos sempre fazer o máximo possível para que a obra seja viabilizada e se comece de imediato. Milton, quando a gente fala desses 17 quilômetros da rodovia que cortam o Rio Preto dentro do perímetro urbano, nós estamos falando desde a divisa com Onda Verde até... Não, é menor. É próximo ali do trevo de Talhado, um pouco antes, né, no sentido de Granada para cá, e vai até aqui o posto Martinelli, aqui logo após o shopping. Tal. Mas é importante dizer que a nossa cooperação, inclusive, com as concessionárias, a equipe anterior agora, extrapola os 17 quilômetros. Tanto é que aquele viaduto, aquele trecho que já está em obras, talvez que cause um pouco de confusão, já é a Transbrasiliana fazendo em frente do nosso distrito Carlos Arnaldo, que depois de 25 anos
tá? Ele está sendo colocado em infraestrutura, pavimentação, e a duplicação, que não é nem essa nova, não, ela já está num trecho ali de duplicação, já com obras em andamento, que é no trecho da Transbrasiliana mesmo, tá? Já anterior a essas alterações todas recentes. Então nós teremos um trevo ligando ao nosso distrito Carlos Arnaldo, a prefeitura que doou ali o espaço e se articulou com o vizinho da frente que também fez a doação. E agora aqui no sentido Rio Preto, Badibacite, está acontecendo também a mesma coisa. Naquela baixada ali, depois ali próximo dos motéis, como se costuma dizer, o município também obteve todas as áreas e está disponibilizando para a concessionária. Mas a gente insiste que eles comecem de imediato aqui os nossos 17 quilômetros, né? Um pleito que esse a gente não abre mão. O distrito Carlos de Arnaldo certamente vai ser muito beneficiado com essa coisa toda, porque os primeiros ocupantes do distrito reclamavam ali da dificuldade de acesso, etc. E isso começa a ser resolvido há pelo menos uma boa perspectiva de solução desses problemas. Não, é totalmente solucionado, porque aí não são promessas nem nada, são obras já em andamento. Inclusive o interceptor que não podia ter a rede porque não teria o interceptor, ele também está contratado, ele está acertado lá com o governo federal o financiamento de fazer o interceptor. Mas eu costumava dizer, você tem toda razão, eu brincava e dizia assim que o Carlos Arnaldo, o distrito lá, era o patinho feio, era o mais fraquinho, assim e tal. Ele vai ter uma mudança, uma guinada muito grande, porque vai ficar numa área duplicada, com acesso ótimo. Privilegiadíssimo, ao lado da BR-153. E ali são poucos, ainda existem alguns poucos terrenos, que nós vamos já colocar também para rodar. Vamos fazer uma licitação para venda desses últimos terrenos aí, porque lá são terrenos grandes, tá? E atraem empresas, portanto, de grande porte. Rio Preto continua despertando o interesse de investidores de vários setores de atividade econômica em relação à indústria, por exemplo, prestação de serviços, né, Milton? Porque sempre se discutia isso, falou assim, mas Rio Preto não tem vocação industrial, entre aspas, se repetiu muito isso. Que vocação industrial é essa? Para ver do que nós estamos falando, né? Mas existe uma vocação de empreendedora na cidade, né? E ele continua despertando esse interesse das pessoas, dos empresários de fora. Você já disse aqui que sim, né? Que frequentemente você recebe gente de... Olha, veja bem, tem tendências que você não consegue criar, tendências dentro de uma situação que é impossível. Rio Preto foi bom para nós estarmos muito distantes da capital, né? Toda a nossa história, bom, é um dado físico, né? Estamos a 400 e tantos quilômetros. Lógico que a expansão da indústria no país foi São Paulo, Vale do Paraíba, algumas regiões, Campinas, enfim. Se aproxima dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque está próxima dos 20 e tantos milhões que moram em São Paulo, mais o eixo Rio-São Paulo e tal. Rio Preto está distante, então nós temos um outro tipo de indústria e você frisou bem, a partir do próprio empreendedorismo local e aquelas indústrias que não dependem assim de uma distância curta para abastecer São Paulo e lá os problemas gerados lá afastaram, inclusive, algumas indústrias. Aí veio um pouquinho mais para distante, perto de Piracicaba, Americana, etc. Então, Rio Preto tem que fazer esse seu papel, acho que a indústria, um determinado tipo de indústria, isso tem sido naturalmente desenvolvido aqui, graças ao empreendedorismo dos rio-pretenses. Milton, obrigado. Está vendo só? Opa. O tempo passa depressa, já chegou aqui, já passou uma hora, a gente falou, nossa, é muita coisa, tem muito tempo para a gente falar, mas não tem importância. O Milton sempre tem boas notícias, boas informações e, sobretudo, uma grande disponibilidade para estar conversando sobre aspectos essencialmente importantes da cidade, né? Isso tudo que a gente falou aqui hoje. Deixa eu registrar aqui, Milton, falei que em alguns locais do mundo a gente registra acesso ao nosso programa durante a transmissão ao vivo. Nesse programa, por exemplo, essa entrevista ao Milton foi vista na Índia, na Hungria, em Israel, na Rússia e em várias cidades brasileiras, entre elas Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia, Indaiatuba, Presidente Prudente, São Carlos, que mais? Andradina, Penápolis, na região aqui, Santa Fé do Sul, Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal, certamente muitos rio-pretenses, como eu disse agora há pouco aqui, estão acompanhando o nosso programa e se deliciando um pouco com a vitalidade dessa cidade aí, que nesse resumo que o Milton nos passou para a gente agora há pouco. Milton, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você está sempre convidado, cadeira cativa sempre, está sempre a hora que você quiser para a gente conversar sobre esses assuntos relevantes como esses que a gente conversou hoje aqui. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E nós agradecemos a você
que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.